Livro de Tiago, capítulo 1, verso 2 em diante. Como é bom estarmos no culto, estarmos na sintonia, né, irmãos? Glória a Deus. Na sintonia que o Senhor quer nos alinhar com a sua vontade. E nessa noite o Senhor vai nos ensinar um propósito que teve todo esse ano. Estamos chegando ao final do ano, ao último mês de um ano atípico, aonde muitas coisas aconteceram neste ano. O Senhor liberou para nós na passagem do ano que seria um ano da revelação do Pai aos filhos, a revelação do Abba. E nós estamos vivenciando a revelação deste Deus Pai a nós, filhos de Deus. Irmãos, nunca se houve um tempo como hoje, não é? Em uma crise tamanha que envolve o mundo, mas o Senhor tem cuidado de seus filhos. Eu posso ver o cuidado de Deus para com os filhos. Glória a Deus, glória a Deus. E nós estamos chegando nesse final de ano. O Senhor está nos preparando para esta virada, para este 2021. Então, o Senhor está nos revelando que nós estamos superando momentos de adversidade. Momentos de adversidade. E o Senhor quer nos ensinar, alinhar-nos nesta noite com a palavra, para você entender algumas coisas que talvez estejam ocultas. Você que já serve ao Senhor, você que está já na presença desse Deus, e que talvez ouviu um dia de que cristão não sofre, que cristão não tem dia mal. Nós passamos pelos momentos adversos da vida, mas nós temos uma convicção: Deus tem cuidado de nós. Amém? A palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Amém? Eu quero ministrar uma palavra nessa noite: superação no meio da prova, no meio das provações. É isso que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Amém? Pode sentar, irmãos, por favor. Nós estamos acostumados a ouvir certas palavras concernente a prova. Está na prova. Nós ouvimos nessa noite a nossa irmã Josefa com uma voz bem enfática em contar para nós a respeito de um de seus parentes, que ele caminha em meio às provas, não reclamando. E que toda a provação tem que ser encarada desta maneira. Nós temos que discernir entre tentação e provação. Tentação é uma coisa e provação é outra coisa.
A Bíblia mostra para nós muito claro de que quando nós nascemos em Deus, quando nós nascemos no Senhor, nós não mudamos de religião. Nós não deixamos de ser católico para ser crente. Nós não deixamos de ser espírita para ser crente. Nós não deixamos de ser budista para ser crente. Nós não mudamos de religião. Todo cristão tem que entender que não se muda de religião, se muda de reino. Nós mudamos de reino. E só existe dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Reino da luz é Deus e sua manifestação. Reino das trevas é ausência de Deus e manifestação do mal. Isso é trevas. Não existe outro reino a não ser luz e trevas. E nós não mudamos de religião, mudamos de reino. Aleluia. E ao passo que mudar de reino implica em domínio. Quem é que domina a nossa vida? Quem é que está dominando a nossa mente? Aquele que domina a mente do homem, domina a sua vida. Aquele que domina a alma do homem, domina a vida. Então nós podemos observar, quando as trevas, que é a ausência de Deus, e tem o domínio do mal, domina a mente de alguém, ele é controlado por esse, a fazer coisas terríveis, que é o que nós vemos. E aquele que está sendo dominado por Deus, ou seja, está sendo conduzido em sua vontade, reflete a luz deste Deus. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 5, ele vai dizer: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É questão de domínio. E se você na sintonia, você está cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor conosco nessa noite, seja presencial ou online, você já ouviu pessoas dizendo a respeito de quem nós somos e que domínio sobre nós temos? Quem domina sobre nós? Quem tem domínio sobre a nossa vida? Então é muito mais do que mudar de religião. Muito mais do que mudar de religião, é mudar de reino. E uma vez que nós mudamos de reino, ou seja, o apóstolo Paulo vai dizer para nós em uma das suas cartas, ele vai dizer que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Questão de domínio. Estávamos dominados pelo mal que domina as trevas, a ausência de Deus. Somos transportados a viver agora num reino de luz. Automaticamente nós encontramos aquele que leva o nome tão temível de muitas pessoas: Satanás, adversário, opositor. Olha só, este ser, ele é opositor de Deus e não do homem. Ele é opositor de Deus. Ele é oposição a Deus. A partir do momento que nós saímos do reino e estamos inseridos no outro reino, somos dominados pelo reino do Filho do amor de Deus. Aí somos alguém dominado em mente para conduzir em vida. Olha só, automaticamente o adversário de Deus, ele vem sobre aqueles que estão sendo dominados e levados no reino do Filho do amor de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor, e se torna adversário de Deus, usando a pessoa que agora tem propriedade de Deus exclusiva, porque somos lavados, purificados, limpos, santificados, quando nós saímos das trevas para a luz. Aí o adjetivo da palavra de Deus mostra para nós em muitas comparações. Éramos ovelhas desgarradas, ou seja, éramos ovelhas que não tinham pastor, agora passamos a ser
Agora passamos a ser uma ovelha que tem dono. Então, a partir do momento somos lavados, limpos, purificados para ser propriedade desse Deus. Aleluia, isso é maravilhoso. Não tínhamos dono, passamos a ter um dono. Então, aquilo que era propriedade, que não mais é propriedade por causa da autoridade e separação de Deus na vida de alguém, este se torna opositor de Deus, e para ser oposição de Deus, ele usa artimanhas para tirar-nos da presença deste Deus. É daí que nós encontramos algumas palavras, como tentação. Tentação. Esta palavra tentação, ela é diferente da palavra provação. Esta palavra tentação não está relacionada a Deus. Esta palavra tentação não se relaciona ao Senhor, porque não está deliberada sobre Deus uma prova do mal, ou seja, toda tentação não provém de Deus, mas provém do mal, toda tentação. É por isso que quando nós lemos aqui em Tiago, nós temos uma das explicações lindas a respeito de provação e tentação. Porque toda a Bíblia mostra para nós provação e tentação. Todos nós somos provados. Todos nós somos tentados. Então o que significa isso, pastor? Significa que a tentação é, na realidade, a revelação da origem do mal que estava em nós. Enquanto provação é algo estabelecido por Deus para o crescimento da nossa fé, para o crescimento intelectual e espiritual de cada um de nós. Tentação é a exposição de quem nós éramos. Provação é aquilo que nós somos em Deus. Aleluia. A tentação expõe o velho homem e a provação revela a grandiosidade do novo homem sendo aperfeiçoado no Senhor. Aleluia. A tentação é uma ferramenta do mal para destruir o propósito de Deus na vida de alguém, enquanto a provação é o estabelecimento do propósito deste Deus em crescimento, em andamento. Aleluia! É por isso que quando nós saímos das trevas e nos convertemos a Deus em Cristo Jesus, algumas pessoas usam a palavra assim: nossa, parece que agora que eu me converti, parece que piorou tudo na minha vida. Parece que tudo na minha vida agora piorou. Parece que eu estou vendo tudo de ponta cabeça. Parece que quanto mais eu rezo, mais diabo aparece. Não é assim? Eu só tenho uma explicação. Esteja compreendendo que a partir de agora você está sendo levado à provação da sua fé, daquilo que você crê, daquilo que você acredita, daquilo que você leva como carimbo, como um selo espiritual. Aleluia, aleluia. E é isso que Deus está querendo nos ensinar nessa noite. Então, tentação e provação. Tentação e provação. Saber discernir. Aí depois nós vamos entrar no livro de Tiago, nós vamos ver 5 propósitos da provação de Deus para a nossa vida. Amém? Está preparado? Está preparado? Quer crescer espiritualmente? Quer crescer em Cristo? Quer mesmo? Então vamos lá. A Bíblia mostra para nós que a tentação provém da própria corrupção da natureza humana. A tentação provém de uma corrupção daquilo que nós éramos. Enquanto a provação revela aquilo que nós passamos a crer e somos aprimorados em todos os dias. A Bíblia mostra para nós que nós somos tentados, ou seja, aquilo que há em nós, que mesmo se convertendo, não se converte. Pegou? Vou explicar. Aquilo que nós levamos como consequência do pecado em nós quando nos convertemos. Nós convertemos os nossos caminhos a Deus, mas aquilo que nos leva a ser aquela criatura velha continua em nós. É aqui que há um embate muito grande em um entendimento, para que eu venha a lutar contra aquilo que eu era, porque eu me converto, mas a essência do mal que está em mim não se converte.
Por isso que Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu estou fazendo em todo instante. Porque existe uma semente em nós que nos leva a nos distanciarmos de Deus, que é a decadência da natureza humana, caída em Adão. É por isso que quando nós nos convertemos a Deus, nós não somos alma vivente apenas, somos espírito vivificante. Aleluia. Amém? Então, a Bíblia mostra para nós que a tentação, ela nos leva a revelar quem nós éramos. A Bíblia mostra para nós, verso 14 do capítulo 1 de Tiago. Olha a diferença da tentação e provação. A Bíblia mostra para nós, no verso 14, mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência são os desejos desta carne caída no pecado. Vou explicar. A pessoa que antes era um prostituto ou uma prostituta, que usava uma contaminação deste pecado no seu corpo, que é um agravante para o seu corpo, esta pessoa, quando se converte ao Senhor, a natureza humana continua aí. A concupiscência humana continua aí. A pessoa que antes estava aprisionada em um vício. O que é um vício? Irmãos, entenda bem, vício é tudo aquilo que me faz voltar no dia seguinte a viver a mesma coisa. Então, se torna um vício. Tudo que nós fazemos repetidas vezes, todos os dias, é um vício. Existem pessoas que têm em mente que apenas o viciado na bebida e o viciado nas drogas é que é o mal. Não. Nos dias que nós vivemos hoje, existem pessoas que são viciadas em redes sociais, pornografia. São viciadas, preste bem atenção que isso aqui é muito sério, que Deus está querendo mostrar para nós. A diferença entre provação e tentação. Existem pessoas que estão sendo tentados e estão dizendo assim, estou sendo provado por Deus, não sinto mais Deus, parece que nada de Deus na minha vida acontece. A pessoa está sendo tentada, caindo em tentação, e não está percebendo que não é provação. Isso é tentação. Olha só, o que é repetido várias vezes na nossa vida no passado, que antes estávamos no reino das trevas e somos transportados para o reino da luz, aquilo continua como natureza humana em nós. Então quem era mentiroso continua mentindo, quem era prostituto continua prostituindo, quem era alcoólatra continua querendo beber, quem era nas drogas continua querendo a bebida, quem era mentiroso, olha só, quem era fofoqueiro, enfim, tantas coisas que a natureza humana apresenta a nós. Agora olha só, Tiago vai dizer assim, que toda a tentação, ela é originária de uma concupiscência carnal caída. Isto é provação, isto é tentação. A tentação, ela leva à decadência espiritual. A tentação me leva a cair precipício abaixo. Então, olha o que Tiago ele vai dizer no verso 14, cada um é tentado e atraído, ou seja, eu sou tentado, eu vejo, eu sou atraído, me aproximo, quando eu enlaço e me enredo no pecado, eu sou engodado. Olha só, nós vemos, nos aproximamos e caímos naquilo que nós antes vivíamos em rotina. E é isso que Deus está querendo nos mostrar. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas não estão discernindo que a fraqueza espiritual nada mais está sendo revelado como tentação, e não estamos fazendo nada. Porque é comum nós vermos pessoas dizendo assim, estou fraca. Não é que nós estamos fracos, nós estamos sendo atraídos pelas nossas concupiscências, estamos sendo aprisionados no mundo das trevas e não estamos apercebidos.
não mudamos de religião, nós mudamos de reino, e o reino das trevas quer se aproximar de nós, mas nós temos que estar vigilantes, porque o Senhor está com aqueles que o buscam. Aleluia, amém? Discerna as suas tentações e provações. Primeira coisa que eu discerno, o que é tentação? Tentação é o desejo desenfreado que há em mim para o pecado. E a tentação me leva a ser aprisionado no meu pecado. Amém? Olha só, a Bíblia mostra para nós que o diabo é um agente tentador. Se existe uma origem de pecado em nós, que é uma concupiscência, um desejo, ele usa apenas como agente, leva-nos a cair em seus pratos. Olha só, isso aqui é delicioso, mano. Isso aqui é delicioso, quer ver? Quer ver? Ó, qual é o prato que você gosta? Qual é o prato? Eu vou falar o meu prato. Olha só. Arroz, feijão, se tiver bife, amém, se tiver ovo é bom também. Uma saladinha temperada no limão, suco de limão, abacaxi, cerola, suco de qualquer coisa. Está entendendo? Simples demais. Esse é o prato que eu gosto. O prato que eu não gosto, dobradinha. Você fala assim para mim, pastor, estou fazendo aqui uma dobradinha caprichada, o senhor nunca comeu uma dobradinha como essa? Eu falo assim, nunca vou comer, em nome de Jesus. É lógico que é uma brincadeira, mas olha só, se você colocar para mim assim 2 pratos, um delicioso, pinta numa dobradinha que você gosta. Pintou? Boa demais. Você troca qualquer prato por essa dobradinha. Ó, se colocar para mim dobradinha, arroz, feijão, salada, ovo, ó, eu vou no simples. Tá entendendo? Por quê? Porque eu sei o que me agrada, que é gostoso. Está entendendo? Agora olha só. A tentação é uma ferramenta que o agente das trevas, do qual nós tínhamos possessão, utiliza para nos tirar da graça. Está entendendo? É daí que você vê assim, ó, o diabo preparou um prato e a pessoa caiu. O diabo está preparando prato para todo mundo, todo dia, irmão. O diabo está preparando prato para... O diabo é um bom cozinheiro. Ele está preparando prato para todo mundo, todo dia. Agora olha só, nós precisamos entender que após cair em tentação, o reino da luz se fecha e gera em nós trevas, não há mais luz. É aí que a pessoa perde o sentido da oração, perde o sentido da comunhão dos irmãos, perde o sentido do prazer de estar naquele quarto secreto de oração. Está entendendo? Perde o prazer em Deus. Por quê? Porque foi atraído, engodado nas concupiscências. Então tentação sempre vai ser um engodo do mal preparado para nos tirar da presença, utilizando aquilo que há em nós. Por isso nessa noite o Senhor está dizendo assim: está sendo tentado, vigia. Pegou a revelação? Está sendo tentado, vigia, cuidado. Amém? Liga o sinal de alerta, está sendo tentado. Sentiu aquele negócio assim, não tenho vontade, não tenho vontade. Liga o alerta, porque o Senhor vai enviar anjos para te ajudar. Pegou em nome de Jesus. Estou desanimado. Eu também. O Alexandre usou esse termo nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, entenda que a tentação expõe a minha decadência, mas a minha aprovação expõe o que Deus quer fazer em mim. Amém?
Então, quando você disser assim, estou sendo tentado, você discerniu que na realidade você está passando por um momento, um período em que a concupiscência da natureza humana caída em Adão está aflorando. Ligue sinal de alerta, ligue a pessoas, vamos orar comigo, faça campanha comigo, vamos orar no monte, vamos consagrar o Senhor, vamos estar vigiando na igreja, vamos estar trabalhando no Senhor, vamos estar trabalhando no reino. Não se afaste de pessoas, porque é neste momento de tentação que o inimigo quer destruir a alma das pessoas. O inimigo primeiro ele aparta para depois abater. Não é assim, irmão Roberto? Quando uma pessoa vai abater um animal, primeiro ele aparta o animal, deixa o animal apartado do rebanho. Quando aquele animal que está apartado do rebanho nem pensa, vem a morte. Ai, meu Deus do céu, o inimigo está perdendo essa batalha. O inimigo está perdendo essa batalha porque o Senhor está trazendo luz no entendimento. O Senhor está alinhando pessoas. O Senhor está alinhando pessoas para o reino do Senhor nesta geração, neste tempo. Você já percebeu que nós passamos um ano inteiro sendo provados e tentados? Vou repetir, passamos um ano inteiro sendo provados e tentados. Como, pastor? Lockdown, quarentena, distanciamento social, fechamento de estabelecimento, fechamento de igreja. Só que o diabo nunca imaginou que a igreja estaria mais atenta nesses dias, estaria usando as redes sociais. Os soldados do Senhor estavam vigiando. Em meio à provação, em meio à tentação, a igreja do Senhor sempre esteve ativa. Aleluia, aleluia, amém. Sempre a igreja esteve ativa, o reino da luz sempre esteve ativo. Agora presta atenção, você percebeu que quando nós nos distanciamos, o esfriamento espiritual é consequência? Você já percebeu? Você percebeu? O distanciamento social trouxe também um distanciamento espiritual. Mas olha só houve um distanciamento espiritual para aqueles que queriam se distanciar de Deus. Pegou? Para aquele que queria se distanciar do Senhor, houve um distanciamento social. Distanciou-se do Senhor, enfraqueceu-se na fé. Olha só, veja que nesses dias nós estamos passando por um período de entendimento da necessidade da luz de Deus em nós, da luz do Senhor em nós. É por isso que nós neste ano todo chegamos até aqui glorificando ao Senhor, porque mesmo em meio a um caos nós permanecemos de pé. Amém? Permanecemos de pé em meio às tentações. Permanecemos de pé, permanecemos no Senhor. A Bíblia mostra para nós que Deus nunca vai nos levar a ser tentado. Deus não nos leva a viver o mal. Por isso que Tiago vai dizer para nós no verso 13: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus nunca vai tentar ninguém. Quem tenta é o opositor. Então a Bíblia mostra para nós que o objetivo da tentação é destruir o homem. A tentação tem por objetivo destruição daquele que está no reino da luz. Destruir. Então a tentação leva o homem ao erro, a expor as suas debilidades, fraquezas. Isto é a tentação. Leva a aflorar a natureza humana. E por aflorar a natureza humana, expõe-nos à decadência espiritual. Consequentemente, tudo aquilo que éramos, passamos a voltar a ser. Tudo aquilo que nós éramos, passamos a voltar a ser.
Então, entendendo que tentação e provação mostra para nós que são duas coisas distintas. É por isso que a Bíblia vai mostrar para nós, no livro de Tiago, que a provação da nossa fé é, na realidade, um propósito de Deus para nós. Porque a provação possui uma finalidade específica. A provação de Deus é um professor que nos ensina a conhecer a Deus. Provação é nada mais, nada menos do que a pedagogia de Deus para nós. Porque a Bíblia mostra para nós, irmãos, de várias maneiras, de forma bem clara, de que Deus não nos quer iguais, desde o momento em que nos convertemos a Ele. É por isso que a Bíblia usa formas de linguagem para nós compreender o que Deus espera de nós, o que Deus espera de você, o que Deus espera de mim. Uma vez nós sendo transportados de reino, o Senhor espera de nós um crescimento. Por isso que Deus nos leva a provas, a provações. Deus nos leva a momentos em que parece que tudo na nossa vida não tem sentido. E Deus vai gradativamente permitindo e não mandando e enviando. Ele permite coisas acontecerem na nossa vida para se revelar. Porque não existe nenhum crescimento e amadurecimento sem provação. Não existe crescimento sem sofrimento. Mas existe sofrimento sem crescimento. Não existe sofrimento que não tenha objetivo. Não existe nada na nossa vida que nós passamos de adverso, aquilo que nós queríamos que não acontecesse na nossa vida. Não existe nada na nossa vida que aconteça de mal para nós, se Deus não permitir, e se através deste sofrimento vir também consigo uma lição maravilhosa. Não tem nada na nossa vida que não tenha algo para proporcionar crescimento. Então, quando nós olhamos para o que a Bíblia mostra para nós, que a provação serve para fortalecer espiritualmente o cristão. A provação serve para amadurecer o seu caráter. Pastor, o que é caráter? Caráter é marca, caracteres, marca. É aquilo que nós olhamos e de primeira instância nós trazemos à memória. Conhecemos uma pessoa por aquilo que ele reflete, a sua marca. Isto é um caráter, característica. Se olharmos para as pessoas, nós conseguimos ver as suas características interiores por aquilo que é exteriormente. Conhecemos o seu interior por aquilo que está dentro. Conhecemos pelo exterior aquilo que está dentro. Então a provação nos leva a pôr em prática aquilo que nós falamos. Aleluia. Como eu amo o Senhor. Te amo, Deus. Ama mesmo, filho? Ama mesmo? Então passa. Eu permito algo na sua vida, passa. Faça uma prova. Faz a prova aí. O que nós ouvimos nessa noite? Vocês estão ligados no que Deus quer? Irmão José foi instrumento de Deus. Está passando pelo momento da adversidade. Como está? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Hã? Eita Deus. Por quê? Porque a prova da nossa fé nos faz amadurecer. Aleluia. A prova da nossa fé desenvolve a cada dia aquilo que nós temos como fé.
A prova da fé no momento da adversidade desenvolve quem somos. Quando o teste for feito com o propósito malicioso de expor a fraqueza de alguém ou induzi-lo ao pecado, chama-se tentação. Mas quando a prova da nossa fé é estabelecida em nós, nos leva para a edificação. Nós somos levados para ser edificados no Senhor. Isso é provação. Nós somos levados para nos diminuir e abater com vergonha do Senhor. Tentação. Então, naquele momento em que nós estamos vivendo e o mal está nos rodeando, parece que um aparente sofrimento está vindo sobre nós. Qual é a origem e qual é o propósito? Olha só, origem, tentação, concupiscência. É isso que está me levando à fraqueza? É isso que está me levando à tristeza? Tentação. O que está me levando para a edificação, ou seja, aquilo que eu estou passando, eu estou tirando lições maravilhosas. Deus está me fazendo entender coisas que eu nunca entendia. Deus está me fazendo compreender coisas que eu nunca sabia. Isto é provação de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, entenda: o que está te colocando no chão é tentação, e aquilo que está edificando você, te fazendo mais forte cada dia, é provação de Deus. Permaneça firme na provação, porque Deus vai exaltar a sua fé. Aleluia! Se aquilo que você está vivendo te leva para baixo, tentação, está sendo tentado por aquilo que há em você. Mas se aquilo que você está passando, mesmo em meio a um sofrimento, está te fazendo crescer, isto é provação de Deus. Continue, porque Deus está amadurecendo o seu caráter. Deus está amadurecendo a sua fé. Deus está amadurecendo a sua crença. Deus está despertando você para um propósito específico. Deus está despertando você para ser alguém usado com autoridade. Aleluia, aleluia. Se aquilo que eu passo me diminui, tentação. Mas se aquilo que eu passo, mesmo em momento de dor, me coloca de pé, me deixa gigante, passe, porque o Senhor vai exaltar a sua fé. Aleluia, aleluia. O mundo é uma escola de provação e tentação. O mundo é uma escola de provação e tentação. Este mundo que nós vivemos nos ensina em todos os momentos o que é tentação e o que é provação. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 16, verso 33, ele vai dizer assim: no mundo tereis aflições. Aflições. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A ideia que nós temos, olha só, a ideia que nós temos é que quando Cristo viveu aqui, Ele viveu como Deus. Parece que quando nós olhamos para Jesus, olhamos como um super-homem. Uma vez eu estava ensinando numa escola bíblica. Aí um garoto disse assim: pastor, o senhor está falando sobre tentação, o senhor está falando sobre a natureza humana, o senhor falou de Jesus. Mas Jesus, pastor, foi Deus. Nós não podemos nos comparar com Jesus. Nós nunca vamos ser como Jesus. Eu disse assim: nós nunca vamos ser como Jesus, porque Jesus orava mais, Jesus consagrava mais, Jesus se entregava mais. Mas nós podemos ser igual a Jesus se fizermos isso. Porque tudo que Jesus fez, a maneira como Jesus viveu, tudo que Ele fez nesta vida terrena, fez como homem. Por isso que Ele disse que no mundo tereis aflições. Por quê? Porque este mundo é uma escola. Este mundo é uma escola de tentação e provação. É uma escola. E Ele disse: este mundo que vocês estão inseridos, na oração sacerdotal de João 17, Pai, eu não peço que os tire do mundo, eu só peço que os livre do mal. Porque o mundo é uma escola.
O mundo é uma escola, por isso ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus estava dizendo assim: eu venci como homem, para mostrar a Adão que tem como ser fiel ao Senhor, mesmo não estando no jardim, mesmo vivendo nesse deserto da vida. Olha só, olha o que o escritor aos Hebreus deixou para nós. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5 e no verso 7, 8 e 9, ele vai dizer assim: o qual nos dias da sua carne, ou seja, ele estava falando do Cristo, do nosso Senhor. Então ele disse: Jesus, vivendo como homem, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Aí ele vai dizer assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Olha só, irmãos, o escritor aos Hebreus disse assim: Jesus como homem, suplicou, clamou, orou, intercedeu, viveu como homem, e tudo que ele viveu, ele colocou assim, ó, ele aprendeu, no meio do sofrimento, ele padeceu, mas o verso 8 vai dizer que ele também triunfou. Ou seja, o Cristo padeceu em obediência ao Senhor, sendo ele provado em todos os momentos como homem. Ele padeceu, ou seja, viveu em sofrimento, mas ele não arredou o pé. Aleluia! Quero fazer você entender por que o escritor aos Hebreus ele disse que o Cristo orou, clamou. Porque é uma das coisas que mostram para nós que quando estamos vivendo em tentação, some da nossa vida. Você está entendendo? Some da nossa vida. Ele viveu, o Cristo viveu em orações e clamores, mesmo em meio a um sofrimento. E o que Deus nos dá a entender é que Ele sofreu como nós, humanos, sofremos os nossos desejos, como homem, mas Ele permaneceu fiel em obediência. Alguém chegava para Jesus e falava assim: estou fraco, Jesus. Ele vai dizer assim: eu estou orando. Estou fraco, Jesus. Eu estou consagrando. Estou querendo retroceder, Jesus. Faz isso aí não. Eu estou caminhando. Estou querendo deixar o propósito da minha chamada. Troca não. Eu vou fiel até a cruz. Não quero mais participar do ciclo de oração. Eu continuo nas vigílias às madrugadas, continuo orando. Quero mais aprender não nos grupos. Eu continuo com os meus 12. Continua. Sabe por quê? Porque o que vem pela frente é muito mais glorioso se permanecer. Arquinagai. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para nós, ó igreja? Este mundo é uma escola de provação e tentação. Nós temos que andar em obediência ao Senhor, mesmo naqueles dias que a gente diz assim: não vale a pena. É tanta coisa de adversidade. Aí o Senhor vem nos ensinar: vale a pena. Vale a pena. Vale a pena você permanecer, porque o triunfo
da ressurreição vai ser melhor do que essa efêmera vida que vivemos. O Senhor está provando a sua fé, é para te fazer melhor. O Senhor está provando a sua fé, é para te fazer melhor. Quer ver? A Bíblia mostra para nós 5 propósitos nessas nossas provações. Tiago vai dizer que a provação não é uma só, são várias provações. Por isso ele vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de alegria passardes por várias provações. Como que pode alguém dizer assim, tem alegria por passar por provações? Várias, não é uma, são várias. São vários os momentos que o Senhor prova a nossa fé. E um dos mais comuns que eu vejo nos dias de hoje, neste Brasilzão de meu Deus, de livre acesso, de livre fé, de democracia, isso que eu acho, não é um país comunista, é um país livre, nós podemos professar a nossa fé, mas uma aprovação tão pequenininha, uma aprovação tão pequenininha, é quando nós não mais sentimos Deus. Pequenininha. Fazer você entender. Lembra aqueles cultos que você chegava assim, nossa pastor, chegou a arrepiar o topete hoje, hein? Tá forte. Olha os cultos que nós queremos. Eu queria tanto um culto assim, nossa, faz tempo que eu não sinto Deus, faz tempo que eu não sinto o Senhor. Quando o Tiago fala assim, tem alegria por passar por várias provações, Deus dizendo assim, nem sempre você vai sentir Deus, mas Ele nunca vai deixar de estar com você. Nem sempre você vai sentir a presença dEle, nem sempre você vai ouvir Ele, nem sempre Deus vai falar com você. Imagine se na Bíblia Noé tivesse que estar ouvindo sempre Deus, estaríamos fritos, não estaríamos aqui hoje. Deus veio para Noé e falou assim, Noé, construa a arca, porque eu vou destruir a terra. Tá bom, Senhor, tá bom. Noé, 1 mês, Senhor fala comigo, Senhor, Senhor fala comigo. É mesmo o Senhor que falou comigo para construir essa arca? Sabe o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo, irmão, todo dia Deus tem que falar conosco. Todo dia Deus tem que animar cada um de nós. Todo dia Deus tem que nos visitar. Todo dia Deus tem que fazer isso para nós. Todo dia Deus tem que fazer isso para nós. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Deus está falando para nós? Isto é uma provação. Se realmente servimos pela fé, se realmente amamos o Senhor. Várias provações, são várias provações. Uma pessoa do seu trabalho sempre diz sim para você. Pode. O dia que ela fala assim, não. Pronto. Já começou a definhar. Já não gosta mais do chefe, já não gosta mais do patrão, já não gosta mais, porque o patrão foi oposição. Várias provações. Nós passamos por várias provações da nossa fé, se realmente nós estamos em Deus. Nós passamos por momentos em que é somente a fé. Não dá para enxergar Deus em meio à turbulência. É apenas a fé. Os discípulos olharam e não viram Jesus, só viram um fantasma. São várias tentações. Nós passamos por provações. Deus está provando a nossa fé para realmente ser isto mesmo que nós somos. Continua firme em nome de Jesus, mesmo não sentindo Deus, mesmo não Deus falando com você, mesmo Deus não vindo ao seu encontro, mesmo Deus não fazendo nada para você, continua na mesma fé. Aleluia. Irmãos, existem momentos da nossa vida, pastor, líder, pregador, existem momentos da nossa vida em que nós estamos mais vazios do que bolso de pobre. Sabia?
Existem momentos da nossa vida, como pregador, apregoeiro do Evangelho, que olhando para nós, se virar de ponta cabeça, não cai uma palavra. Pastor, como o senhor faz? Eu vivo debaixo dessa graça. Você está entendendo? Quando tudo conspira para a perca, é aí que tem ganho. Quando tudo conspira para o fracasso, é aí que tem vitória. Quando tudo conspira para a queda, é aí que tem levante. Isso é a graça. Nós precisamos desfrutar da graça maravilhosa do Senhor e entender que nós somos dele, propriedade dele, tudo que vivemos é para ele, tudo que vem é dele, tudo que nós fazemos é para ele. A graça superabunda em todos os momentos da provação. Aleluia! A graça superabunda em todos os momentos da prova da nossa fé. Não desista. Não pare no meio da prova, não pare no meio da caminhada, não recue, não retroceda, porque você vai desfrutar da graça, que é um favor imerecido. Nós não merecemos esta graça maravilhosa. Isto é graça. Graça. Estar em Deus em meio à turbulência é graça. Enquanto a tentação me leva à queda, a provação me leva a desfrutar a graça. A graça. Enquanto tudo está de ponta cabeça, desfrute da graça. São várias tentações, são várias provações. Várias provações. Eu sei que tem pessoas que entraram nesse ambiente e que estão passando por provações terríveis na vida. Nunca negaram a sua fé, sempre dando o seu testemunho de Cristo em você. Mas se virar você de ponta cabeça, você está igual eu disse, igual bolso de pobre, vazio. É aí que eu posso dizer para você: desfrute da graça. Desfrute da graça. A graça vai fazer você experimentar coisas novas. Se você não recuar, não retroceder, Deus vai te levar a conhecer coisas novas. Coisas novas. Isto a graça lhe proporciona. Você vai conhecer Deus de perto. Aleluia. Provações. Quando estamos passando por provações, Deus sempre vai querer o melhor. Pegou? Quando estamos passando por provações, Deus sempre vai querer o melhor. Deus deu a Abraão a graça de ter Isaac, mas ele tinha Ismael. Ismael foi no momento da tentação, Isaac foi no tempo da provação. Ismael veio na tentação, agora Isaac veio na provação. 30 anos esperando um filho, e Deus deu um filho a Abraão. Olha só, provação mostra para nós que Deus requer sempre o melhor de cada um de nós. Mesmo não sentindo, mesmo não ouvindo, Deus sempre requer o melhor. Abraão, quero ser o único filho, aquele a quem tu amas. Quem? Isaac. Isaac, então tá bom, vou sacrificar ao Senhor. A Bíblia diz que ele vai adorar ao Senhor. Deixa os seus moços no pé do monte, sobe. No meio do caminho o menino diz: pai, estou vendo tudo aqui, menos o cordeiro. Ele olha: Deus vai preparar para si o cordeiro, meu filho, vamos, porque Deus está provando a fé. Você está entendendo? A Josefa disse hoje: está passando por tudo. Silêncio, agradeça a Deus. Está caminhando com o Senhor? Está entendendo que é aprovação? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Ó, lá em cima o menino enrolado, o Abraão com o cutelo na mão, vai tirar a vida do menino. Deus
não faça mal para tu assim, porque agora eu sei que tu temes a mim. Deus, na prova, sempre vai querer o melhor de cada um de nós. Deus nunca vai querer o seu dízimo quando você tiver bastante. Deus nunca vai querer o seu glória a Deus quando você estiver feliz. Deus nunca vai querer de você uma alegria no momento da alegria. Deus nunca vai querer de você algo que você está superabundando. Deus sempre vai querer alguma coisa de alguém quando estiver passando pela prova. É pela prova que os melhores hinos são entoados, mesmo não sabendo cantar. É na prova que aqueles 50 centavos tem o valor de 1 milhão. Mesmo na prova que aquele simples gemido no altar do Senhor tem valor. Se você olhar, irmãos, é no momento da prova que tudo aquilo que nós fazemos tem um valor extraordinário para Deus. Tudo que nós fazemos na prova tem um valor extraordinário para Deus. Todo mundo no gasofilácio dando o que sobrava. Veio uma mulher e só colocou o que tinha. E Jesus vai falar assim: está vendo tudo isso aqui? Nenhum desses tocou Deus. Mas está vendo aquela mulher? Aquela ali tocou o Senhor. A mulher do fluxo de sangue. Todo mundo com saúde atrás de Jesus. A mulher doente atrás de Jesus. A mulher se aproxima de Jesus e toca em Jesus. Jesus fala assim: para tudo. Alguém me tocou. Mas Senhor, tem um monte de gente tocando. Todo mundo está tocando, mas não está na prova. Esta mulher está me tocando na prova. Aleluia. Você está entendendo? É no tempo da prova que o Senhor quer ver a nossa fidelidade. É no tempo da prova, da escassez, da necessidade, da dor, que o Senhor está querendo ver a nossa fidelidade. Aleluia. Se você está passando pela prova, eu creio que o Senhor está recebendo a sua adoração, o seu culto, o seu gemido. Deus está vendo e recebendo o que você está fazendo em meio à dor e o sofrimento da prova. Aleluia. É por isso que eu creio que pessoas estão sendo levantadas por Deus nesses dias, no momento da prova, no momento da escassez. Todo mundo está com medo, mas aquele que permanece no Senhor continua de pé, mesmo em meio a toda esta dor, esse sofrimento que o mundo está passando. Ele ainda tem uma palavra de fé, de ânimo, de alegria, de esperança, de convicção, de vitória. Aleluia. Várias tentações, várias provações. Amém? São várias provações. Não limite a sua pequena provação a uma única provação. Entenda assim: hoje eu acordei, tem provação. Amanhã você vai acordar, tem provação. Depois da manhã você vai acordar, tem provação também. Está entendendo? Se você entender que em todos os momentos são provações, você vai servir ao Senhor melhor. As provações são passageiras. Verso 3: uma vez confirmada, ou seja, ela passa hoje, ela vem depois, vem e passa, vem e passa, vem e passa. A aprovação de Deus vem e passa. Agora olha só, quando a aprovação de Deus vem sobre nós, nos leva a um nível maior na escada. A aprovação vem, coloca num degrau. A onda da prova vai. Aí depois a onda da prova vem de novo. Joga um degrau mais para cima. A onda vai. A onda vem de novo. Degrau mais acima. Todo o tempo que a prova vem, ela vem e passa. Poderia aqui ficar até da noitão. A provação nos fazem virar homens, de meninos a homens.
Aqui não tem sexo, irmão, amém? Nos faz de pequenos, infantis a adultos. Olha o que diz o verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Toda aprovação vem sobre nós para aumentar em grau, para nos elevar à estatura de varão perfeito. Aleluia. Se você entender que a sua aprovação, que os seus momentos down, aqueles momentos, é para fazer você crescer em Cristo, você nunca mais vai murmurar, você vai crescer. Antes, quando eu era menino, pensava como menino, discorria como menino, mas quando eu cresci, deixei as coisas de menino. Quem disse? Paulo. Porque o estágio da nossa fé requer em nós um crescimento. Crescimento. Se coloque de pé, eu vou terminar, irmãos, por favor. O Senhor quer nos colocar no estágio de crescimento. Existem coisas que as crianças não sabem fazer sozinhos. Nos dias que nós vivemos, irmãos, nos dias que nós vivemos, aprendemos muito com as crianças. Eu plantei em casa um pé de uva e recebi um pé de uva da irmã Lúcia. Vou plantar em casa também. Eu quero aprender com o que Jesus diz em João 15. Eu quero aprender. Eu plantei porque eu quero aprender o que significa ser um galho, um ramo de videira. Está lá, está crescendo. O Senhor vai me ensinar, eu vou ensinar vocês. Amém? Olha só. Mas nessa noite o Senhor está querendo nos ensinar muito com as crianças. As crianças nos ensinam muito. Olha só. Uma criança sabe se preparar para sair. Você fala assim: nós vamos sair em tal hora, nós vamos sair, tem que estar pronto, hein? Como que as crianças ficam chegando no horário? Criança não sabe tomar banho sozinha, irmão. Criança fica jogando água no blindex. Vamos que está no horário, temos que sair. A criança está lá. Frogou o pé, frogou a mão, frogou a cabeça. Está entendendo? Sabe o que Deus está dizendo para nós? Nós temos que passar as provas da nossa fé, porque nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor vem buscar a igreja. Nós vamos sair deste mundo. Nós vamos sair deste mundo. Nós não podemos ficar brincando no blindex. O Espírito de Deus está jorrando, irmão. O Espírito de Deus está jorrando sobre nós uma graça tamanha, e nós já jogando a água fora. Criança sabe valorizar o que tem realmente valor. Quer ver? Você tem coragem, Alexandre, dar 5 mil para o Samuel e falar assim: vai lá no Banco do Brasil depositar para mim? Vai não. Samuel pega o pacote de 5 mil do pai. Eu vou lá, pai, pode deixar, pai, eu vou ir, pai. Ó. Aí chega alguém na rua e fala assim: você quer trocar esse pacote comigo? Tem um pacote de bala, quer trocar? Samuel vai olhar lá, aquela bala, ai gostosa, e um pacote de bala e um monte de papel. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Não troque a salvação por um pacote de bala.
troque. Não troque os dons do Espírito por um pacote de bala. O que você faz a semana toda? Não troca o pacote de bala. É isso que o Senhor está dizendo. Poderia aprender muito mais. Vou encerrar aqui. Sabe o que o Senhor está dizendo? Existe uma essência em nós que é muito mais valiosa do que o ouro que perece. Existe algo em nós chamado fé. A fé é o que nos capacita a cada dia temer o Senhor, como o que foi lido nesta noite de Isaías. Você viu o que Deus disse no livro de Isaías para nós? E virá sobre ele os 7 Espíritos de Deus, sobre Jesus. Não é uma fração que diminui o Espírito em cada desígnio, não, é a completude do Espírito numa pessoa. Sabedoria, entendimento, ousadia, temor, sabedoria. Tiago vai dizer para nós: quem não tem sabedoria, peça ao Senhor que lhe dá liberalmente. Sabe o que Deus está dizendo, irmãos? Sabedoria, doutor não tem. Doutor tem conhecimento de uma área da vida. Ele pode ser doutor e fazer coisa errada na vida. Ele pode ter todo grau de intelectualidade e pode errar na vida. Mas quem tem sabedoria pode ser analfabeto que teme ao Senhor. Está entendendo? Sabe o que Tiago diz? Quem não tem sabedoria para viver todos os dias da vida e entender as provações de Deus, peça que Ele dá. O Senhor está dizendo assim, através dessa palavra: quem busca a sabedoria discerne tentação e provação. Quem discerne a provação caminha todos os dias para a glória de Deus. Eu quero orar para todos aqueles que querem dar glória a Deus, e não apenas dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é isso que o Senhor requer de nós. O Senhor requer de nós andarmos para refletir a glória de Deus nesta vida. E em tudo aquilo que você passa na vida, em um dado momento, Deus vai fazer com que a glória dele seja manifesta através de você. Quer ver? Nesta provação que você passa na vida, ou seja, nesses momentos difíceis que você passa na vida, e você não recua, Deus vai usar esses momentos na sua vida para fazer com que outras pessoas vejam a glória de Deus manifesta. E eu quero orar com você que quer que a glória de Deus se manifeste nessa terra. Quantos querem que a glória de Deus se manifeste nessa terra? Eu quero dizer assim: Deus vai começar através de você. Deus vai começar através de você. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai começar através de você. Permaneça nesta mesma caminhada da fé, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita, mesmo não entendendo o que está acontecendo. Continue caminhando, caminhando no Senhor. Deus vai glorificar o nome dEle na sua vida. As pessoas vão ver a luz de Deus em você. É isso que Ele quer, amém? Você que está na internet, Deus quer manifestar a glória dEle na sua vida. Deus quer manifestar a glória dEle na sua vida, e quer fazer com que outras pessoas vejam que Ele existe. Que Ele existe. Vai começar através de você, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Tentação e provação, mesmo nos momentos de provação, permanecemos fiel ao Senhor. A glória dEle vai ser manifesta. Continue com a mão levantada, por favor. Senhor, aqui estão os teus filhos, que vieram nesta noite celebrar ao Senhor, mas estão vivendo no momento de provação. Mesmo servindo ao Senhor, mesmo caminhando no Senhor, estão passando momentos de adversidades, Pai. Senhor, como o Senhor ministrou a nós nesta noite, todo momento de provação
nos faz chegar à estatura de um varão perfeito. E o Senhor permite ser arrancado coisas da nossa vida para nos fazer melhor a cada dia, Senhor. Deus, neste momento de prova que estas pessoas estão passando, que venha o Senhor, meu Deus, glorificar o teu nome sobre esta pessoa, e que esta pessoa seja um luzeiro para todos aqueles que estão à sua volta, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Manifesta-se, Senhor, ainda este mês, antes do término deste ano, Senhor. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós suplicamos ao Senhor, venha sobre esta prova, esta prova que teu filho está passando, mesmo em meio a tanta dor, ao sofrimento, que o Senhor venha, meu Pai, resplandecer a tua luz sobre eles, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que nasça a fé, a alegria, o ânimo, a ousadia, que haja crescimento, que haja amadurecimento, que haja fortalecimento, que haja unção do Espírito, que venha, Senhor, sobre a vida desta pessoa, a prosperidade em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que todo este momento de provação, Senhor, seja um tempo, um período determinado pelo Senhor, e que venha, meu Pai, a abundância do Senhor sobre esta vida, em nome de Jesus. Amém. Nunca perca o entendimento que mesmo caminhando no Senhor, Deus vai provar a sua fé. Amém. Se você está se sentindo tão fraco pelo sofrimento e a dor, você está voltando o que era antes, em nome de Jesus, liga o alerta, amém? Tentação e provação, que o Senhor, em nome de Jesus, deu discernimento, e que venha a glória do Senhor sobre a sua vida. Você recebe essa palavra? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória, glória, Senhor. Glorificado o teu nome, Senhor. Glorificado, exaltado o teu nome, Senhor. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Aleluia. O Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio, para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Que a edificação do Espírito de Deus nesta semana e neste mês inteirinho seja evidente na sua vida, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe para a glória dele, em nome de